Capítulo 10. As pretensões católicas. Acha possível, e sobretudo conveniente, que a Igreja volte a sangrar o chefe do Estado do Brasil? Em caso afirmativo, a qual igreja caberia essa função? Deverá o poder da República receber a sagração de todos os cultos? As perguntas acima revelam o assunto palpitante dos interesses inferiores da Igreja de Roma na América do Sul, mormente no Brasil, segundo as nossas considerações em anterior comunicado. Motivam-nas algumas declarações feitas ultimamente por um padre católico, considerando a origem divina do poder sobre a terra, tentando reconduzir o Estado às antigas bases absolutistas e teocráticas. Decididamente, a Igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas e, com os seus continuados pruridos de hegemonia sobre todos os outros cultos, revela suas fundas saudades do Santo Ofício para algemar o pensamento dos homens às enxovias dos seus interesses. Em pleno século XX, fala-se na necessidade de se delatarem os crimes dos pais, dos esposos, dos irmãos. Preconiza-se a devassa das instituições, dos lares e das consciências. Não será surpresa para ninguém se os padres católicos exumarem amanhã das cinzas da Idade Média, para os dias que correm, o célebre livro das taxas, no tempo de Leão X, em que todos os preços do perdão para os crimes humanos estão estipulados. O culto religioso e o Estado. A evolução dos códigos políticos na América do Sul deveria merecer mais respeito por parte dos elementos que se acham sob as ordens do Vaticano. Falar-se em sagração do chefe do Estado pela Igreja Romana, aliando o direito divino às obrigações políticas depois de tantas conquistas sociais da República, seria quase uma infantilidade se isso não representasse algo de perigoso para os próprios códigos de natureza política do país. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de interferir na vida privada da personalidade, em matéria de gosto, de sentimento e de consciência, segundo as velhas fórmulas do liberalismo. Há muito tempo, os fenômenos do progresso político dos povos proscreveram essa nefasta influência religiosa sobre a política administrativa das coletividades. Sempre com César. Já o próprio Cristo asseverava nas suas divinas lições: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade de César. Os tempos apostólicos, que ainda iluminam o coração da humanidade sofredora, até os tempos modernos, pela sua união com o Evangelho, foram muito curtos. Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com as suas forças temporais. Inventaram-se todas as novidades para o ideal de simplicidade e pureza de Jesus. E desde épocas remotas, o catolicismo é bem o retrato do farisaísmo dos tempos judaicos, que conduziu o Divino Mestre à crucificação. Amiga dos poderosos em todos os tempos, bastilha do pensamento livre da humanidade que tentou a civilização cristã, é talvez por esse motivo que a Igreja, pela voz dos seus teólogos mais eminentes, procurou sempre revestir o poder transitório dos felizes da terra com o caráter da divindade.
batida pela demagogia cética de todos os filósofos e cientistas que seguiram no luminoso caminho das concepções liberais, retirada da sua posição de opressora para se transformar em instrumento humilde de outros opressores da criatura humana, a Igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a reaquisição dos seus poderes e de suas tiranias, e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário. Capítulo 11. Mensagem aos médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e do sacrifício espontâneo. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração da certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta em que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças e, se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda a tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência da reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoada no Evangelho. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem
em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. As oportunidades do sofrimento. As existências dos médiuns em geral têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleça a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem de fato o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Necessidade da exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para o alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente, com o exemplo mais puro da verdade, a assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, e sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. O problema das mistificações. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita. E se aos médiuns às vezes torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro. É com fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico, que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios do espírito de mercantilismo. Permanecei na fé, na esperança e na caridade de Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer. Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas.
Preferi viver na maior das provações, a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tinos militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a regressar em outras esferas. E enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Capítulo 12. A paz do último dia. Já pensastes na paz do último dia na Terra? Há na alma, prestes a regressar à sua eterna pátria, um mundo de sensações desconhecidas. Nesses olhos nublados de pranto, num corpo lavado pelo copioso suor da agonia, gangrenado e semi-apodrecido, onde os órgãos rebeldes em conflito são centros das mais violentas e rudes dores, existe todo um amontoado de mistérios indecifráveis para aqueles que ficam. Nesses rápidos minutos, um turbilhão de pensamentos represa-se nesse cérebro esgotado pelos sofrimentos. O espírito, no limiar do túmulo, sente angústia e receio. E nos estertores de sua impotência, vê, numa continuidade assombrosa de imagens movimentadas, toda a inutilidade das ilusões da vida material. Todas as suas vaidades e enganos tombam furiosamente, como se um ciclone impiedoso os arrancasse do seu íntimo. E os que somente para esses enganos viveram, sentem-se na profundeza de suas consciências como se atravessassem um deserto árido e extenso. Todos os erros do passado gritam nos seus corações. Todos os deslizes que se lhe apresentam, e nessa quietude aparente de uns lábios que se cerram um doloroso ricto de morte, existem brados de blasfêmia e desesperação, que não escutais em vosso próprio benefício. Para esses espíritos, não existe a paz do último dia. Amargurados e desditosos, lançam ao passado o olhar e reflexionam. Ah, se eu pudesse voltar aos tempos idos. Os que se dedicam às coisas espirituais. Nunca nos cansaremos de repetir que a existência no orbe terreno constitui para as almas mais ou menos envolvidas um estágio de aprendizado ou de degredo. Junto desses seres sensíveis, vivem os espíritos retardados no seu adiantamento e aqueles que se encontram no início da evolução. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles que sofrem mais, em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes, e sociedades esclarecidas os esperam em seu seio, para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua de resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. As almas torturadas. Quão triste, todavia, é a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios.
Muitos anos de dor os aguardam nas regiões espirituais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito, em desoladoras visões e retrospectivas, na posse imaginária das coisas que os obsidiam. Amante do ouro, ali ouve continuamente o tilintar de suas supostas moedas. Ingratos, escutam os que foram enganados pelas suas traições. Cena penosa se verificam e muitas almas piedosas se entregam ao mistério de guias e condutores desses espíritos enceguecidos na ilusão e nos tormentos. Só o amor dessas almas carinhosas permite que as esperanças não desfaleçam, cultivando-as incessantemente no coração abatido e desolado dos sofredores, a fim de que renasçam para os resgates necessários. A outra vida. A vida no além é também atividade, trabalho, luta, movimento. Se as almas estão menos submetidas ao cansaço, não combatem menos pelo seu aperfeiçoamento. A lei das afinidades a tudo preside. Entre os seres despidos dos indumentos carnais e liberto o espírito dos laços que o agrilhoava à matéria, recebe o apelo de quantos se afinam pela sua preferência e inclinação. Espíritos felizes. Bem-aventurados todos aqueles que, ao palmilharem seus derradeiros caminhos, encontram a alvorada da paz, luminosa e promissora. Nos celeiros da luz, recolhe o pão da verdade e da sabedoria, porque bem souberam cumprir suas obrigações morais. À sombra das árvores magnânimas que plantaram, com seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada nos amargores da terra. Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados e, interpretando fielmente as disposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros do Altíssimo. Aos meus irmãos, homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres que, em épocas diferentes, vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifício e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a falência religiosa ante os problemas da evolução impele-vos à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, à falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade. Em todas as regiões da terra, os túmulos falam e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Há um sublime conúbio do céu com a terra. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfianças, sem receios, não como novos Tomés, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com o espírito de criticismo, é preciso trazerdes um coração que saiba corresponder com o sentimento elevado a um raciocínio superior. Outros mundos vos esperam na imensidade, onde sóis realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai vossas esperanças, porque um dia chegará
em que na terra devereis abandonar o exílio onde chorais como seres desterrados. Que todos vós possais, no ocaso da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz, que representará a vossa glorificação imortal. Doutrinando a Ciência, capítulo 13, as investigações da ciência. Não é condenável, sob o ponto de vista do bom senso, sem quaisquer dogmatismos intransigentes, a dúvida que levou a ciência da vossa época a se recolher nas realidades positivas. É claro que, segundo a opinião religiosa, o materialismo é pernicioso debaixo de todas as modalidades em que se nos apresente. Mas é necessário vos convencerdes de que em qualquer circunstância predomina sempre a lei do progresso. O ateísmo reinante deriva dos abusos dogmáticos que a intransigência de alguns sistemas tem pretendido impor à consciência humana, livre em suas íntimas expansões. Todavia, na certeza absoluta da evolução que se realiza através de todos os óbices interpostos no seu caminho pela ignorância e pela má-fé, eis que, na atualidade, a própria dúvida serve de base ao monumento da fé raciocinada do futuro. O resultado das investigações. Vê-se a ciência no dever de investigar, de estudar, e, no seu afã incessante de saber, rolam por terras ideias errôneas, mantidas até hoje como alicerces de todas as suas perquisições, como, por exemplo, a da teoria da indivisibilidade atômica. Descobrindo certos imponderáveis de atração, como os eletrônios, componentes do átomo infinitesimal, e os íonios, atinge a verdade quando as teorias da vibração que preside na base da matéria cósmica a todos os movimentos da vida no universo. A ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força-origem, simplificada, da qual crer emanar em todos os compostos. E é nesse estudo proveitoso que ela própria, afirmando-se ateia, descrente, caminha para o conhecimento de Deus. O fracasso de muitas iniciativas. Não são poucos os estudiosos que procuram investigar os domínios da ciência psíquica, na sede de encontrar o lado verdadeiro da vida. Porém, se muitas vezes acham apenas o malogro das suas esperanças, o sossobro dos seus ideais, é que se entregam a estudos arriscados sem preparação prévia para resolver tão altas questões, errando voluntariamente com espírito de criticismo, muitas vezes injustificável, já que não é filho de raciocínio acurado e profundo. O êxito no estudo de problemas tão transcendentais demanda a utilização de fatores morais, raramente encontrados. Daí a improdutividade de entusiasmos e desejos que podem ser ardentes e sinceros. O utilitarismo. A ausência de demonstrações histológicas não implica a existência do espírito. É essa certeza que compete à ciência atingir. Muitos obstáculos, contudo, se opõem à obtenção desse desiderato, aliando-se ao preconceito acadêmico, o utilitarismo desenfreado que infesta a política e a religião. É ele o maior inimigo da expansão das verdades espiritualistas no mundo, porque oriundo de interesses inferiores e mesquinhos. A própria tendência ao ateísmo imperante em quase todas as classes sociais é um derivativo lógico do espírito de interesse, que tem destruído a beleza dos princípios religiosos, desvirtuados pelo utilitarismo de falsos missionários. Mas confiemos na influência do espiritualismo. E em futuro próximo, a sua atuação
eminentemente benéfica, há de se fazer sentir, destruindo tudo quanto de nocivo e inútil encontrar em sua passagem. Os tempos do porvir. Marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremo-nos, porém, de que Deus está no leme. É esse o porvir do orbe que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse desiderato. Demonstrai com vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações e cooperai conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer do interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade.